Amém. Eu quero trazer para você uma palavra nessa noite, uma palavra de vida vitoriosa. Eu creio que Deus tem uma vida vitoriosa para cada um de nós, em todos os setores e áreas da nossa vida. Não simplesmente como algumas pessoas pensam, não, o pessoal prega sobre prosperidade, é grana. Não, prosperidade é bem mais do que simplesmente dinheiro. Porque Deus tem plano de prosperidade não só para a sua vida financeira, mas também para a sua vida de saúde física, emocional, espiritual, para a sua família, sua vida familiar. Deus tem plano de prosperidade em todas as áreas da sua vida. É uma prosperidade integral e não apenas algo referente ao seu bolso. E eu quero falar para você sobre nós tomarmos o caminho da vitória. Sabe, essa mensagem, ela fala muito fortemente sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Da necessidade que nós temos de sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. De darmos ouvidos à voz de Deus. De aprendermos a ouvir, a discernir e darmos ouvidos à voz de Deus. Sabe, é simples de você ver no texto bíblico que o fracasso, a depressão, o desânimo, a ausência de progresso, falta de criatividade, falta de ânimo para você ir adiante, nada disso é a vontade de Deus para a sua vida. Nada disso é a vontade de Deus para você. Deus quer para você uma vida de progresso, uma vida de sucesso, uma vida que avance. E há um problema sério quando a gente fala de escutarmos a voz do Espírito Santo para nos dirigir na direção de progresso, avanço, prosperidade, vida abundante. Há um problema sério. Nós muitas vezes, por causa das situações que nós estamos vivendo, parece que o fracasso está batendo ali na nossa porta querendo entrar. Isso acontece. E nessas horas, nós ouvimos muita gente que tenta ajudar, que vem de boa fé, de boa vontade, para tentar ajudar, dando conselhos, dando opiniões, fazendo análises, nos estimulando a procurar solução aqui, ali, acolá. E muitas vezes, ouvimos até mesmo certas orientações com base em textos da Bíblia. Pessoas que vêm apresentar a Bíblia para nós, gente que também é crente, que frequenta alguma igreja, ou frequenta a Nova ou alguma outra igreja, mas que conhece você, e vem com textos e passagens bíblicas, mas muitas vezes, essas passagens bíblicas e esses textos bíblicos, sacados para fora do seu contexto, podem fazer mais estrago do que bem, e acabam por nos arrastar muitas vezes para o erro. Deixa eu ver alguns textos bíblicos com você aqui, Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, no versículo 14, diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Eu estou lendo aqui a versão que é Almeida Revista e Corrigida, e nessa versão que a gente nem usa aqui, é muito difícil a gente usar essa versão aqui. Os nossos irmãos das Assembleias de Deus aqui gostam muito de usar a Revista e Corrigida. Diz, não havendo direção sábia, o povo fracassa, com muitos conselheiros a segurança. Essa mesma passagem na NVI, ela é traduzida de um modo diferente. Diz assim: sem diretrizes, a nação cai. E o que salva é ter muitos conselheiros. Agora em Provérbios 24, no versículo 6, diz assim: quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Eu li agora para você a versão da NVI. Agora vou ler a versão da Revista e Corrigida. A mesma passagem, Provérbios 24, 6, diz assim: porque com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Gente, eu quero compartilhar com você aqui 7 pontos que falam sobre o caminho do avanço, o caminho para o avanço, o trajeto para o avanço. Quem aqui quer avançar na vida? Amém. Você que não levantou a mão, tem problema, fica para trás, a gente vai. Deixa eu saber de novo, quem quer avançar na vida aqui? Amém. Amém. Todos nós queremos. Eu quero falar de 7 pontos aqui, para que nós avancemos, 7 pontos práticos. Primeira coisa, primeiro ponto aqui, esses versículos que a gente acabou de ler, de Provérbios, estão no Antigo Testamento. Na vigência, foram escritos na vigência da Antiga Aliança, onde o povo de Deus não tinha o Espírito Santo presente em cada coração
para guiá-los e dirigi-los pessoalmente. Lembre-se sempre disso. Esses versículos estão na Bíblia, são a palavra de Deus, mas esses conselhos e orientações foram dados para o povo da antiga aliança. E aquele povo não tinha o Espírito Santo habitando no coração de cada um deles. O Espírito Santo vinha sobre o profeta profetizava, falava, orientava o povo, o Espírito Santo ia embora. Ele não tinha o Espírito habitando nele. Moisés não tinha o Espírito Santo habitando nele. Davi não tinha o Espírito Santo habitando nele. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Você tem o Espírito Santo. Pastor, o senhor está dizendo então que não é legal ouvir conselho? Não, é bom ouvir conselho, mas você precisa se lembrar que acima do conselho dos seus amigos ou de algum especialista, e até mesmo do seu pai e da sua mãe, está a direção do Espírito Santo de Deus que fala com você, porque ele habita no seu coração. Davi, para seguir uma direção de Deus, precisava de um profeta, ele precisava de Natã, era o profeta da hora, que vinha e dizia: Davi, é por aqui, é por ali, faça, não faça. Mas você tem o Espírito de Deus, você não tem um profeta, mas você tem o Espírito de Deus habitando no seu coração. Você tem o Espírito de Deus habitando aí em você. Então, a primeira coisa, nós somos gente da nova aliança. Nós não somos da antiga aliança. Amém? Segundo ponto número 2, nem todo conselho que você recebe é sábio. Nem todo conselho que você... Às vezes o conselho é até bom, mas não é sábio. E nós precisamos de mais de sabedoria. Muitas vezes você, tendo ouvido o conselho de um outro, de uma outra pessoa, de um e de outro, começa a tentar resolver problemas com base em coisas que vieram apenas do coração do homem e não necessariamente do coração de Deus. Nós precisamos nos habituar, gente, a ouvir a direção, a voz do Espírito Santo, no nosso coração, no nosso interior. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso meditar na palavra, porque a linguagem do Espírito Santo é a linguagem da palavra. Então eu preciso meditar na palavra, mas eu preciso ouvir direção de Deus para a minha vida. É preciso que a gente entenda que muitas vezes a pessoa na boa vontade tenta nos aconselhar, às vezes até o próprio pastor na boa vontade quer nos aconselhar, mas nem sempre o resultado, o final, vem da voz do pastor, de um irmão, de um profeta, mas vem do Espírito Santo que habita no nosso coração e que quer nos dirigir. É bom ouvir conselhos, é bom ouvir análises, é bom ouvir opiniões, mas a palavra final precisa vir de uma orientação que Deus pode e quer colocar no seu coração. Deus, ele deseja ser o seu guia. O Espírito Santo, ele foi designado na nova aliança para isso. O apóstolo Paulo fala para nós lá em Romanos, no capítulo 8, que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo quer fazer isso, é missão dele, é papel dele te dirigir, te orientar. Provérbios 16:1, eu quero mostrar para você agora que esse princípio de sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus já estava preconizado, profetizado até mesmo na antiga aliança. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso já estava preconizado, já estava profetizado, previsto na antiga aliança. Provérbios 16:3, agora diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu li na NVI, agora vou ler para você na Nova Almeida Atualizada. Nessa mesma passagem de Provérbios 16:3 diz assim: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Quem tem feito planos aqui para o futuro? Entregue esses planos nas mãos de Deus,
E Ele vai te ajudar a realizar esses planos, a se concretizar. Ouça de Deus, por onde eu começo, como eu faço, ouça de Deus. Lembre-se agora, eu vou citar para você o terceiro ponto, nós temos 7 nessa noite, eu já vou citar para você o terceiro. Lembre-se desse terceiro ponto. É importante que você ouça conselhos, orientações de pessoas que você considere sábias, relevantes, mas a decisão final tem que ser tomada com base naquilo que Deus falar ao seu coração. Que bom que você tem pessoas sábias, gente madura, que pode aconselhar você, que pode te dar uma opinião, que pode te dar um toque. Que bom que você tem ao seu lado, perto de você, que você tem pastores, que você tem amigos, gente da igreja, mas a palavra final, para a decisão final que você vai tomar, tem que vir do coração de Deus. Precisa vir da boca do Senhor. E o Espírito Santo habita em você e Ele pode e quer falar com você. Você pode dizer amém a isso aí, porque é verdade. O Espírito Santo, Ele quer te dirigir, Ele quer falar com você. Veja bem o seguinte, os fariseus, os saduceus, aquele pessoal da lei, eles estavam sempre querendo fazer perguntas que induzissem Jesus para algum tipo de erro teológico. Dá só uma olhada nessa passagem de Mateus capítulo 22, dos versículos 23 ao 29. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Eles, na verdade, não acreditavam em nada, não sei nem porque eles se consideravam judeus. Mas eles não acreditavam em praticamente nada. Aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Gente, essa mulher eu vou te contar. Essa mulher eu vou te contar. Se eu fosse o 6º irmão, eu já ia assim, antes de casar, eu já encomendava o caixão, porque essa mulher ela era fatal, essa é a famosa mulher fatal. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, e olha, os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas eles queriam lançar uma pegadinha para Jesus. Então, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. E aí Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você continuar lendo, Jesus vai dizer que na eternidade, no céu, não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. Então ele diz: o erro de vocês está no fato de que vocês não conhecem as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês não conhecem as Escrituras e, consequentemente, não conhecem a Deus. Porque para conhecer o poder de Deus, eu primeiro preciso conhecer a Deus. Mas para conhecer a Deus, eu preciso primeiro conhecer as Escrituras, porque o caráter de Deus, o perfil de Deus, quem Deus é de fato e de verdade, se revela na palavra. O erro de muita gente, ficar procurando direção com um, com outro, com A, com B, com C, e ficar perdido, e ficar pedindo gabinete pastoral, que nem é uma prática bíblica. Você sabia que gabinete pastoral não existe na Bíblia? Sabia disso? Eu sei que você não quer falar nada, porque você está doido para marcar um gabinete pastoral. Aí você não quer admitir. Mas gabinete pastoral não é uma prática bíblica. O gabinete pastoral surgiu no final dos anos 50, início dos anos 60, porque a igreja começou a ficar com ciúme dos psicólogos. A psicologia começou a se desenvolver, então os gabinetes e consultórios dos psicólogos estavam começando a ficar lotados, e a igreja, com ciúmes, criou o tal do gabinete pastoral. Mas tanto conselho ruim
Tanto conselho ruim foi dado nos gabinetes pastorais, que hoje em dia, nos Estados Unidos, na América, não é qualquer pastor que pode dar gabinete pastoral, que pode dar aconselhamento. É preciso que ele faça um curso. Se ele quiser dar aconselhamento, ele precisa fazer um curso, é um curso de 2 anos, que ele precisa fazer, é um curso de psicologia, que ele precisa fazer para ter o certificado. Se ele der aconselhamento sem ter esse certificado, ele pode ir preso. Essa lei precisa pegar no Brasil. Precisava pegar no Brasil. Porque o que tem de conselho ruim sendo dado, de conselho que confunde as pessoas, que não esclarece, que não ajuda, mas que atrapalha. E o que é pior, as pessoas elas ficam na dependência dos homens, e quanto mais dependente de homens você é, menos dependente de Deus você fica. E nós precisamos aprender que, ok, você quer conversar com o pastor, não tem nada de errado, mas acima da voz do pastor está a voz do Espírito Santo. E eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe que quando eu voltei da África do Sul para o Brasil, eu cheguei e voltei para a igreja de onde eu tinha partido, voltei para a igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. E quando eu cheguei lá, quarta-feira era o dia que o bispo atendia as pessoas em gabinete pastoral. E naquela quarta-feira, naquelas quartas-feiras, havia já no corredor onde estava o gabinete do bispo, tinha um corredor com uma porção de cadeiras e as pessoas sentavam ali e havia uma fila, parecia a fila do INSS esperando consulta. E as pessoas ali sentadas e o bispo atendia cada uma delas. E eu vi aquele homem se desgastando, ouvindo, chorando com as pessoas, rindo com as pessoas, aconselhando pessoas. Pessoas iam lá, gastavam o tempo, o bispo orava e saía de lá preocupado. Eu vi aquele homem ficar doente, preocupado com as pessoas. E muitas vezes as pessoas ouviam o que o bispo falava e nem faziam o que ele tinha dito para elas fazerem. E ele se preocupando, eu vi ele se desgastando. Eu comecei a ensinar na igreja sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo. Aquele gabinete começava às 9 da manhã e até o final da tarde, o dia inteiro, o bispo atendendo pessoas. Eu comecei a ensinar na igreja sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Em 2 ou 3 meses, aquele grupo que eram de 40, 50 pessoas se reduziu a 4, 3. Porque as pessoas começaram a entender, eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo para me dirigir. A responsabilidade pela sua vida não está nas mãos do pastor, está nas suas mãos. E na verdade não está nem nas suas mãos, está nas mãos de Deus. E Ele sabe o que é melhor para você. E Ele quer falar com você, Ele quer te dirigir. Ouça bem isso. Jesus dizendo, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. E veja só, que Ele não colocou, o erro de vocês está em não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. Ele citou primeiro as Escrituras. Por quê? Porque a linguagem do Espírito é a linguagem da palavra. Se você não conhecer a linguagem do Espírito Santo, como é que você vai reconhecer a voz dele? O Espírito Santo só fala aquilo que a palavra da nova aliança já nos ensina. Nunca o Espírito Santo vai chegar para você e dizer, eis que te digo, meu servo, o adultério é pecado, mas no teu caso abrirei uma exceção. Vai e pega ela. Você já sabe que essa voz é do diabo. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai falar alguma coisa contrária àquilo que Deus já falou através da sua palavra. Então eu preciso conhecer a palavra, e quando eu digo conhecer a palavra, eu preciso conhecer os princípios da nova aliança. Por quê? Porque a cruz de Cristo foi um filtro. A cruz de Cristo ela foi uma peneira. Nem tudo da antiga aliança passou. Então quando você chega na nova aliança, você precisa agora entender que todas as doutrinas para a igreja estão no Novo Testamento, e não no Antigo. O Antigo Testamento é a expressão da antiga aliança. Então, no Antigo Testamento eu tenho sombras, tipos. O pessoal da juventude estava lá em casa nesse fim de semana e toda hora eu vi eles fazendo gozação com a cara de um com o outro. Sombras e tipos, sombras e tipos, sombras e tipos. Porque eles já me ouviram tanto falar que já entrou na massa do sangue. Sombras e tipos. O Antigo Testamento é composto de sombras e tipos que apontam para Jesus e o seu relacionamento com a igreja. Mas não tem doutrina ali para mim e para você. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça bem o seguinte, a primeira base, esse é o 4º ponto. Ponto número 4 para você entrar no caminho do avanço.
a primeira base para qualquer decisão que eu vá tomar é a palavra. A primeira base para qualquer decisão que eu vá tomar na vida, se eu quero avançar, se eu quero progredir, se eu quero prosperar, a primeira base é a palavra. Quando eu não conheço a palavra, isso já me coloca em desvantagem, facilitando o trabalho do inimigo, que vai tentar dificultar ou até impedir a minha chegada ao sucesso. Quando eu não conheço a palavra, eu já entro em campo, eu já entro na batalha em desvantagem. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo no meu coração. Não tenha pressa para ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra e gastar tempo em oração. Se o Espírito Santo não te falar hoje, você continua orando e espera. E se ele não falar amanhã, você continua esperando. E se ele não falar nessa semana, você continua esperando. E se ele não falar nesse mês, você continua esperando. E se ele não falar nesse ano, você continua esperando. Mas você continua orando para ouvir direção de Deus e não se precipitar. Você se precipitar é a pior coisa que existe. Saul perdeu o reino por causa de se precipitar. E você não pode ser precipitado como Saul. Saul saiu para a guerra, o rei Saul saiu à guerra contra os filisteus. Samuel, o profeta Samuel disse para Saul: Saul, você não entre em batalha enquanto eu não sacrificar ao Senhor. Eu vou ali e já volto já. E enquanto eu não voltar, você não faça nada. Saul disse ok. Samuel saiu. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, começou a passar o tempo e Samuel não volta, Samuel não volta, Samuel não volta. Aí Saul falou, bom, Samuel não vem, não sei o que aconteceu, se esqueceu, se distraiu, foi para longe, não voltou, não sei, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Pegou os bois e começou a sacrificar. Aí na hora que ele começa o sacrifício, Samuel aparece. Eu acho que Samuel estava escondido atrás de uma pedra. Só vamos ver o que ele vai fazer. Vamos, o que eu falei? Aí Saul, não, sabe como? Aí Saul começou a dar desculpas. Samuel, eu estava pressionado pelas circunstâncias. Não seja pressionado pelas circunstâncias. As circunstâncias são iguais àquele vendedor de automóvel que você vai na agência. Qual é o seu sonho? Comprar um Chevette. Aí você vai na agência, vê o Chevette. Aí o vendedor vira para você e fala assim, olha, se você está aí disposto a comprar, é melhor levar logo, porque já passou antes de você um cara aqui, e ele falou que vai voltar e vai levar. Aí você, pressionado pelas circunstâncias, leva o Chevette. Aí descobre que o motor do Chevette foi feito já 3 vezes, né, que o carro está todo, com a suspensão tá escangalhada, está todo torto, ele tá andando meio de lado assim, ó. Mas aí você pressionado pela... Eu tenho que comprar, você, pumba, foi lá e comprou. Se precipitou. Depois, caramba, deu ruim. Não se precipite. Gaste tempo esperando ouvir de Deus. Eu, quando tive que ir para a África do Sul, eu não peguei uma passagem e fui embora. Eu gastei 15 dias, eu e Denise, orando juntos, durante 15 dias para ouvir de Deus uma direção, um sinal verde. Não foi uma coisa, você quer ir para a África do Sul? Quero. Então está aqui a passagem, vai embora. Não. Foram 15 dias orando. E depois desses 15 dias, quando eu disse o sim, ainda foram 6 meses. Até eu cumprir toda a minha agenda. Eu tinha um monte de gente para operar, já com cirurgia marcada. Então eu fui diminuindo a fila, não fui aceitando novos pacientes. Fui tratando os que eu tinha. Quem curou, curou. Quem morreu, morreu. Agora eu vou. Morreu ninguém não, gente. Mas você precisa gastar tempo. O quinto ponto, você quer avançar, você quer prosperar. Então, com base agora na nova aliança, eu preciso conhecer quem Deus realmente é. Eu não posso continuar entendendo Deus por aquilo que a religiosidade diz. Eu não posso continuar entendendo Deus por aquilo que certos pastores e certas igrejas falam a respeito de Deus. Eu preciso conhecer o seu caráter,
eu preciso conhecer o seu perfil, eu preciso conhecer o seu amor, eu preciso conhecer a sua graça, eu preciso conhecer Deus. O que você faz, o que você diz, quando alguém diz alguma coisa negativa a respeito de alguém que você conhece? O que você faz? Você conhece aquela pessoa, o caráter da pessoa, você conhece aquela pessoa, e vem alguém, aquela pessoa que você conhece não está presente, vem alguém e começa a falar mal daquela pessoa. O que você faz? Você fica escutando ou você toma uma providência? Pelo menos o Igor toma uma providência. Você já sabe que se for falar mal de mim para ele, ele vai tomar uma providência. Mas as pessoas chegam para nós para contar, para falar de Deus de uma maneira, e a gente fica ouvindo, não, peraí, Deus não faz você enfermar para te ensinar uma lição. Se alguém vem para mim, pastor, mas Deus me deu uma doença para aprender uma lição, eu vou dizer logo, você está falando do seu Deus, não está falando do meu. O meu Deus é o Deus da palavra, o Deus de Israel, o Deus que se expressou nesse mundo em Cristo, em Jesus, ele não age dessa maneira. Isso não está no caráter de Deus. Então, se eu conheço a palavra, eu sei de uma coisa. Eu vou usar uma expressão até meio maluca aqui, mas você vai entender. Mesmo que Deus quisesse te mandar uma doença para você aprender uma lição, ele não ia conseguir. Por quê? Porque no céu não tem doença. Como é que ele ia enviar para você um negócio que ele não tem? Então, veja bem, Deus é bom. O diabo é mau. O Deus que a gente serve é um Deus bom. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ele ama. Você só pensa em disciplina em termos de surra? A palavra correta no original é Deus orienta ao filho a quem ele ama. Deus não precisa vir com um porrete para dar na sua cabeça para você aprender alguma coisa. Você está entendendo que se Deus quiser te dar um susto, é só ele mandar o arcanjo Gabriel aparecer no seu quarto sexta-feira, meia-noite? Entenda a mesma coisa, né? Deus não precisa usar desses recursos mesquinhos para fazer você seguir algum tipo de orientação. Veja bem o seguinte, no Antigo Testamento Deus foi se revelando ao homem através de nomes que iam mostrando traços do seu caráter. Então ele foi pouco a pouco se revelando, se mostrando, através de nomes. Olha, eu sou tal. Através do nome, aquela pessoa ficava conhecendo um perfil, um aspecto do caráter de Deus. Então, Deus se apresentou, por exemplo, como Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. Então, se Deus é Jeová Shalom, então ele não é o autor da guerra, da discórdia e da confusão. Por quê? Porque ele é o Deus da paz. Ele se apresentou como Jeová Jireh, o Deus que é o nosso provedor. Então, ele não é um Deus que nos conduz para a pobreza e para a miséria. Ele se apresentou como Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, ele não é um Deus que nos faz enfermar. Ele se apresentou como Jeová Tzidkenu, o Deus que é a nossa justificação, a nossa justiça. Então, ele não é um Deus que nos condena. Ele se apresentou como Jeová Shammah, o Deus que está sempre presente, e não um Deus que nos abandona. Ele se apresentou para nós como Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, aquele que luta por nós. Então ele não é um Deus que nos deixa lutando sozinhos, sem sucesso. Ele se apresentou como Jeová Raá, o Senhor que é o nosso pastor, que nos conduz, que nos guia, que cuida de nós. Então ele não é aquele que nos deixa abandonados à própria sorte. Amém, gente? Eu preciso conhecer quem Deus é e ser dirigido pelo Espírito de Deus, não mais por profecias. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Mas eu acho que eu já ouvi, você vai escutar de novo. Eu, quando estava na África do Sul, havia lá uma conferência anual chamada Celebration. A Rema produzia anualmente esse congresso, e a maioria dos pastores que ministravam nesse congresso vinham dos Estados Unidos. E um desses pastores chamava-se Tim Story. O Tim Story era um pastor negro, super, assim, cheio do fogo do Espírito. E eu nunca vi aquele homem conseguir seguir um esboço. Ele não conseguia. Ele pegava um versículo, ele se empolgava, e ele corria no palco, ele ia para lá, ele ia para cá, e ele ministrava.
E nesse dia, nesse ano, ele começou a profetizar. E eu estava passando por um momento difícil com a igreja. Nós estávamos passando um momento difícil, nós tínhamos pouco tempo ainda lá na África do Sul. Estávamos no nosso primeiro ano. A igreja estava quase que toda contra nós. A igreja estava dividida, uma parte a nosso favor, uma parte contra. E quem estava contra não tinha razão nenhuma para estar contra. O pessoal, antes da gente sair do Brasil, já estava contra nós, nem nos conhecia, e já estavam contra nós. Um troço meio maluco. E eu e Denise estávamos ali sofrendo com aquela situação, angustiados com aquilo, e eu procurando uma saída, uma resposta, e aquele homem começou naquela plataforma a chamar as pessoas para ministrar, e aquele bolo de pessoas, mas era um lugar muito grande, devia ter umas 10 mil pessoas. Ele chamou o pessoal à frente, foi muita gente lá para frente, e eu fui. Mas eu não consegui ficar na frente, eu fiquei lá atrás. E aí ele apontou justamente na direção onde eu estava. E ele apontou na direção e falou, você! Eu disse, ele olhou para mim e fez assim. Aí eu olhei para o lado e falei, contigo aí. Amém. Ele falou, porque Deus está falando contigo, é isso, é aquilo, vai fazer isso, é aquilo outro e tal. Quando ele terminou, ele correu para o outro lado da plataforma, eu corri atrás. Eu corri, fui para o mesmo lado. Quando ele chegou do outro lado, ele apontou de novo na minha direção. Eu olhei e falei, oh Deus, agora é comigo. Aí eu olhei para ele e fiz assim, comigo, ele... Eu falei, não é possível, eu falei, contigo aí, mané, fala aí. Aí Deus falou porque Deus vai fazer isso, aquilo na sua vida. E Quando ele parou, ele correu para o outro lado, eu corri por fora, fui lá para o outro lado, atrás dele. Ele apontou de novo na minha direção. Eu falei, agora é comigo, aleluia, sou eu. Ele falou, não, é outro. Nessa terceira vez, quando ele começou a falar, do nada, de repente, Deus falou comigo. E Deus perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ouvir uma palavra que me oriente, que me guie. Eu preciso ouvir alguém que profetize alguma coisa boa, que me dê uma direção, porque eu não estou ouvindo nada. E Deus falou, volta para o seu lugar. Eu disse, não volto. Enquanto esse homem não falar comigo, eu não volto. Deus disse, volta para o seu lugar. Eu não vou falar com você desse jeito. Eu disse, por quê? Ele perguntou para mim assim, você sabe por que eu estou falando com esse povo desse jeito? Eu falei, claro que não. Ele disse, porque são pessoas imaturas. Elas não sabem ouvir a voz do meu Espírito que habita no coração delas. Mas com você eu vou tratar de modo diferente. Volte para o seu lugar. Eu vou falar no seu coração com você. Eu voltei para o meu lugar. Quando eu sentei, Deus começou a me dar todas as estratégias, tudo que eu precisava fazer. E eu estava correndo atrás de profecia. Você entende que profecia, no Antigo Testamento, guiava. No Novo Testamento, a profecia confirma. No Antigo Testamento, a profecia determinava. Na Nova Aliança, a profecia apenas confirma o que Deus fala no seu coração. Mas porque a maioria das pessoas desconhece isso, continuam encarando profecia ainda no espírito da antiga aliança. Então o profeta determina, ele fala, ele manda, e a pessoa ouve, abaixa a cabeça e faz, e dá tudo errado. Eu já cansei de ver profetada por aí. Você também já deve ter visto. Já vi, a história famosa, virou lenda nas igrejas. O roqueiro, cabeludo, ajoelhado, orando, e vem o profeta e diz, eis que aquela criança que tu tanto querias já está no teu ventre. Pô, eu sou homem. Você precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo. Pastor, vou marcar um gabinete. Com quem? Você sabia que muitas vezes o pastor não sabe nem o que vai dizer para você? Você vem com uma história danada, o pastor fala assim, meu Deus, o que eu falo para essa pessoa? Jesus tem misericórdia de mim e dela. Sexta coisa, sexto ponto. É preciso que você compreenda que no Antigo Testamento as pessoas não tinham ideia clara de quem era e de quem é Satanás. O Antigo Testamento pouco fala sobre o diabo. Quem trouxe uma revelação sobre quem o diabo é, foi Jesus.
Jesus é que mostrou claramente quem é Satanás. O inimigo, o diabo, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. No Antigo Testamento, o pessoal, o que acontecia de bom e de ruim, as pessoas atribuíam a Deus. Então, sabe como é? Deus deu, agora Deus tirou. Há pastores por aí pregando que Deus dá, mas Deus também tira. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Ah não, mas é por causa do livro de Jó. Está escrito lá em Jó. Pois é, a pessoa quer fazer doutrina para a igreja com o miolo do livro de Jó. E o segredo de entender o livro de Jó está no início e no final. No início, para começar, diz que o problema de Jó não foi causado por Deus, mas por Satanás. Para começar, já para começar, de cara. E quando você vai agora ao final do livro, Jó diz uma coisa muito importante. Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, que eu não conhecia, porque eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha informações soltas, aleatórias a teu respeito, mas eu não te conhecia como te conheço agora. Agora os meus olhos te veem. No momento em que Jó saiu daquele desconhecimento, ou apenas de um conhecimento superficial, e passou a ter um conhecimento profundo de quem Deus realmente é, ele parou inclusive de dar desculpas para Deus, parou de orar por si mesmo, começou a interceder agora pelos seus amigos, e Deus deu a ele o dobro de tudo que ele havia perdido. Mas foi preciso que ele chegasse a uma conclusão. Eu estava falando como um ignorante. Leia o final do livro de Jó e você vai ver ele admitindo todas essas coisas. E ele tinha dito, Deus deu, Deus tirou. Senhor, eu falei besteira. Eu não te conhecia. Me perdoa porque eu falei bobagem. Eu não sabia realmente quem você é. Agora eu estou entendendo quem você é. Agora eu estou entendendo que quem fez esse estrago não foi você. E aí ele começou a ter uma mudança. Você e eu precisamos de mais do que simplesmente cultos. Nós precisamos de experiência com Deus. Nós precisamos de conhecer a Deus. Sabe que o que me angustia nos tempos de hoje, o que me deixa chateado nos dias de hoje, é ver que a igreja está caminhando, em especial a igreja pentecostal, está caminhando por um caminho que não é legal. É um caminho de esquisitice. Sabe, Jesus, ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Paulo vai um pouco mais adiante e mostra que o diabo opera através de circunstâncias e pensamentos errados. Ele manipula circunstâncias e ele lança os dados inflamados que são pensamentos de menos-valia, de depressão, de medo. E é engraçado que o diabo, quando manda pensamentos para você, ele não manda dizendo, você não vale nada. Ele manda na primeira pessoa, eu não valho nada, eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não mereço, Deus não me ama, e coisas parecidas. E você pensa que é você refletindo com você mesmo, mas aquilo é um dardo inflamado do inferno. Na nova aliança, agora eu sei quem Deus é, mas também sei quem o diabo é. Hoje, esse pensamento de que os problemas e lutas que eu enfrento são provações dadas por Deus para que eu aprenda uma lição, é uma amostra de ignorância sobre a nova aliança. Isso é um pensamento típico da antiga aliança. Mas você vá ao livro de Tiago, por exemplo. Tiago é o livro mais antigo do Novo Testamento. Ou seja, foi o primeiro de todas as epístolas que a gente conhece. A que foi escrita em primeiro lugar foi a epístola de Tiago. Tiago ainda tinha uma linguagem bem arraigada no judaísmo, mas ainda assim, Tiago não tinha ouvido nada sobre Paulo, Paulo ainda não tinha escrito nenhuma das suas cartas, e Tiago diz uma coisa na epístola, e que ele escreveu para a igreja dizendo, Deus não tenta a ninguém, e ele mesmo não pode ser tentado. Essa palavra, referindo-se à tentação, quando você vai ao original Deus não causa problema, Deus não causa tribulação, Deus não causa tentação a ninguém, e Ele mesmo não pode ser tentado.
Então, se Tiago, que ainda tem uma linguagem que não é a linguagem clara da graça, que ainda não tinha aprendido nada com o apóstolo Paulo, ele reconhece: Deus não manda tentação, Deus não manda problema, Deus não manda coisas para você sofrer, porque Deus é bom. Aleluia! Amém? Deus é bom. Sabe, quando você acredita que os seus problemas são enviados por Deus, você está duvidando do amor, da bondade, da graça de Deus e duvidando da validade da obra de Jesus na cruz do Calvário. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e esses atributos em Deus são ilimitados. Ele te ama sempre. Então eu preciso conhecer quem Deus é, e isso só é possível se eu me dedicar a conhecer a nova aliança. Lembre-se sempre que Jesus, em ação, é o espelho perfeito da vontade de Deus em ação. Lembre-se sempre disso. Deus é Jeová Shalom? É, mas Ele não é somente o Deus da paz. Ele é Jeová Rafá? Sim, mas Ele não é somente o Deus que cura. Ele é Jeová Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça? Sim, mas Ele não é somente a nossa justiça. Ele é Jeová Nissi? Sim, mas Ele não é somente o nosso general vitorioso. Ele é Jeová Raá? Ele é, mas Ele não é simplesmente ou somente o meu pastor. Ele é Jeová Shammah, mas Ele não é simplesmente o meu Deus presente. Ele é Jeová Jireh? Sim, mas Ele não é apenas o meu provedor. Eu preciso me lembrar que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para nós, que ao nome de Jesus, todo e qualquer nome que possa se pronunciar na terra não tem nome de autoridade que seja maior do que o nome de Jesus. Seja o nome de alguém, um oficial do exército, um general, seja um prefeito, um governador, um presidente, não importa quem, o nome de Jesus está acima de qualquer nome que se possa pronunciar na terra. O nome de Jesus está acima de qualquer nome que se possa pronunciar debaixo da terra, ou seja, o nome dele está bem acima do nome de Satanás, dos demônios. Por isso eu não posso ficar perdendo meu tempo, como eu já vi pastor entrevistando o demônio, dizendo: passa o nome, entrega aí o nome dos seus colegas. E o camarada faz um caderno escrevendo o nome de demônio. Eu não tenho tempo para ficar anotando o nome de capeta. Porque o nome de Jesus está acima do nome de tudo aquilo que esteja debaixo da terra. Mas o nome de Jesus, Paulo diz também que está acima de qualquer nome que se possa pronunciar no céu. Então o nome de Jesus, ele está acima do nome de Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Nissi. Por quê? Porque o nome de Jesus compacta todos esses nomes no nome dele. E vai além. Então quando eu oro por alguém que está enfermo, eu não oro em nome de Jeová Rafá, eu oro em nome de Jesus. Quando eu oro para alguém que precisa, por alguém que precisa de prosperidade, eu não oro em nome de Jeová Jireh, mas em nome de Jesus, que faz com que o poder de Jeová Jireh leve prosperidade para aquela pessoa. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima, e é um nome revelado para nós na nova aliança. Amém, gente? Então o erro começa quando eu desconheço quem Deus realmente é, revelado na nova aliança. Agora, se eu desconheço quem Deus realmente é, eu vou ficar desconhecedor da dimensão plena do seu poder e da sua vontade. Não é sem razão que Paulo nos diz na sua carta aos Efésios que ele orava para que a igreja recebesse espírito de revelação, espírito de sabedoria. E essa é uma oração que eu entendo que continua ecoando nos ouvidos de Deus até os dias de hoje. Para que a igreja receba sabedoria e espírito de revelação para vir a conhecer a realidade do caráter e do poder de Deus. Efésios 1, de 15 a 19, Paulo diz lá: por isso eu também, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações, e eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
Aleluia, eu oro para que você receba de Deus espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Porque se você tiver pleno conhecimento dEle, você terá pleno conhecimento do seu poder. E em sétimo lugar, para a gente fechar, você como filho, como filha de Deus, precisa crescer e amadurecer para aprender a ser dirigido pelo Espírito de Deus e não mais por circunstâncias, por sentimentos, por profecias, ou seja lá o que for. Você precisa crescer e amadurecer. Sabe, é impressionante como eu vejo quão pouco as pessoas nas igrejas são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Elas são dirigidas por entusiasmo momentâneo, por aquilo que a maioria está fazendo, por circunstâncias, mas raramente são verdadeiramente dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E de forma geral, gente, isso é fruto de uma liderança fraca. Nós estamos vendo uma situação complicada na igreja brasileira. Pastores com péssimo nível intelectual, com péssimo nível de conhecimento da palavra, pregando e falando muitas vezes coisas que não têm a ver com a nova aliança e muitas vezes que não têm sequer a ver com a palavra. Nós estamos vendo o povo de Deus indo por um caminho em especial nas igrejas pentecostais. Elas têm relaxado demais na formação de novos líderes, gerando igrejas que descambam ou para o autoritarismo, isso é comum nas igrejas neopentecostais, pastores autoritários, e as pessoas ficam na dependência do pastor, porque o pastor é que sabe, o pastor é que pode, ele é que tem poder, ele é que tem autoridade, e ele manipula e domina as pessoas. Ou então a igreja descamba para um misticismo pobre, antibíblico, que está mais ligado a certas religiões animistas do que a palavra. Você consegue imaginar Jesus ou Paulo rodopiando dentro da igreja de Éfeso? Você consegue imaginar Jesus ou Paulo dentro das igrejas da Galácia, sapateando para lá e para cá? Você consegue imaginar Jesus ou Paulo dando profetadas para a vida de alguém? Você consegue imaginar alguma coisa desse tipo? Mas o que a gente tem visto nessas igrejas, que jocosamente o próprio povo de Deus chama de igreja do reteté, você precisa botar, a gente precisa botar a cabeça no lugar e levar a igreja a sério. Igreja não é circo. A igreja não é um lugar para palhaçada. Eu faço brincadeiras aqui, mas é preciso que a gente entenda que a igreja é um lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifesta para curar, libertar, restaurar. E nós precisamos de lideranças sérias, pentecostais, sim, cheias do Espírito, falando em línguas, profetizando, interpretando línguas, curando, libertando, orando, mas de acordo com os critérios da palavra. E não levado por um misticismo maluco. Outro dia o pessoal me manda uns vídeos, é claro que eles me mandam esses vídeos a troco de riso, mas no final é triste. O último que eu vi, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu chamava uma ambulância para internar o cara, porque o cara dizia que é um pastor pregando numa igreja, e o pastor dizia, eu precisava de ter um momento com Deus, eu me retirei, eu fui para um sítio, e no sítio eu saí de madrugada para orar, e eu estava perto do galinheiro, e de repente as galinhas começaram a falar em línguas. E as galinhas falando em línguas, e a presença de Deus ali, e veio o galo na minha direção e começou a bater com a asa na minha cabeça e a profetizar. Eis que eu te digo. E tal. Eu falei, gente, alguém socorre essa pessoa, porque ele está tendo um surto psicótico. Ele precisa de tomar tofranil na veia. Ele precisa de tomar diazepam. Ele precisa fazer tratamento. Porque essa pessoa ou é uma pessoa desequilibrada mentalmente, ou é um manipulador sem vergonha. E o pior, a igreja, sabe aquele tipo de igreja que tem pessoas na plataforma e as pessoas sérias, de cabeça baixa, dizendo amém, para o galo batendo na cabeça com a asa, profetizando. Eu falei, gente, isso é risível, mas é triste, porque a igreja está, em especial os pentecostais e neopentecostais, estão descambando para esse tipo de coisa.
Sabe, teve um jovem daqui da igreja que veio me contar que uma outra pessoa que já foi daqui da igreja, que está frequentando uma outra igreja, que diz assim, olha, lá nessa igreja que eu estou frequentando agora, que tem o poder de Deus, lá chove pó de ouro. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei para os jovens, vocês vão fazer o seguinte, próxima reunião de jovens dessa outra igreja, vocês vão para lá, cada um levando um saco, uma pá e uma vassourinha. Vocês vão varrer. Aí eles combinaram de ir no culto que chove pó de ouro. Aí a pessoa disse assim, mas se vocês forem não vai chover. Porque só chove quando todo o povo está muito santificado. Ainda chamou os jovens de pecadores. Então quer dizer, chove pó de ouro, mas se você for lá, não chove. Se eu for lá, não chove. Não estou entendendo que Deus é esse. É um Deus que faz acepção de pessoas. Quando eles estão, chove. Quando eu vou, não chove. Esse Deus faz acepção de pessoas. Não é o meu Deus, não é o Deus da palavra, não é o Deus de Jesus Cristo. É um outro Deus que não está fazendo chover pó. Está fazendo chover poeira. Teve uma época que a moda era o negócio do dente de ouro. Eu não sei se Deus colocou dente de ouro na boca de alguém ou não. A minha oração foi, Senhor, me livra desse tal de dente de ouro. Por favor, pelo amor de Deus, meu Pai, não faça isso comigo. Deixa tudo quieto do jeito que está. Nós precisamos aprender a amadurecer. E ouvirmos a voz de Deus e levarmos a palavra de Deus e o Espírito de Deus a sério. Nós somos uma igreja carismática, pentecostal, chame como você quiser. Mas nós prezamos por sermos fiéis às orientações da palavra. Culto tem que ter ânimo, tem que ter festa, tem. Temos que ser pessoas entusiasmadas? Sim, é bíblico, mas tudo é feito com ordem e decência. Você tem liberdade para falar em línguas? Tem. Quer profetizar? Calma. Segura sua onda, porque a gente está de ouvido ligado. E se você começar, assim te diz o Senhor, eu vou parar para ouvir o que você vai dizer. E pode acontecer, como eu vi acontecer, também numa experiência que eu tive na África do Sul, na igreja, na Rema, alguém se levantou no meio do culto lá de cima, eis que o Senhor diz, que agora no mês que vem, o rand, que é a moeda da África do Sul, estará 2 vezes acima do dólar. O pastor parou tudo e falou assim, nós vamos anotar o seu nome e anotar essa profecia e vamos cobrar de você. Mas o Senhor também diz que pode não ser. Sabe como é? A economia varia muito. Vamos levar o Espírito Santo de Deus a sério, gente. Vamos levar o Espírito Santo de Deus a sério. Quando as pessoas começam a brincar de Espírito Santo, o Espírito Santo bate as asas e vai embora. Nós queremos manter o Espírito Santo entre nós. Nós queremos honrar o Espírito Santo. Nós queremos que ele seja honrado no nosso meio. Você que precisa, se você tem uma necessidade de ouvir de Deus, uma direção para a sua vida, para essa semana, para esse mês, ou para esse ano, eu quero orar com você. Eu não sei se você diz assim, pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus para algo que eu preciso, uma decisão que eu preciso tomar. Você precisa de ouvir? Eu quero que você levante do seu lugar e venha aqui para frente agora, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Se você precisa ouvir de Deus, saia do seu lugar e venha para cá para frente. Chega bem perto aqui, para dar espaço, nós aqui os pastores, e mais algumas outras pessoas, nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos, e vamos orar com você, vamos orar por você. Eu quero que você saiba que Deus, você que está aqui na frente, Deus te ama profundamente, Deus te ama demais. Ele marcou esse encontro aqui nesse culto com você antes da fundação do mundo. Você não veio aqui por um acaso hoje. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus marcou esse encontro com você. Isso aqui se chama o Kairos de Deus. É o tempo de Deus. O tempo de Deus que é a oportunidade que Ele vê dentro do Cronos, que é o tempo que corre no relógio. Deus encontra um momento que Ele diz é agora. E pá, Ele vem e age. E Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. E eu vou pedir que os nossos pastores, estou vendo o Mauricinho já aqui na frente para orar junto com você, o Igor está aqui, deixa eu ver quem mais que pode ajudar a gente. Cadê o pessoal da Vibe que pode ajudar a gente? Se você é da Vibe, está de bobeira, vem cá, vem ajudar. Pessoal, vocês estão aqui na frente, vem cá, ajuda a gente aqui, põe as mãos aqui.
Pastor, mas eu quero que um pastor imponha. Não vou ordenar esse pessoal agora então, pô. Não precisa ser pastor, basta estar cheio de Deus. Pai, no nome de Jesus, a gente ora, eu oro. Nós impomos as nossas mãos, ó Deus, e eu oro para que cada um desses homens e mulheres que estão aqui na frente tenha o seu coração preparado pela Tua palavra, para ouvir a Tua direção para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Eu imponho as minhas mãos e nós impomos as mãos, ó Deus, para declarar aqui que o Teu Espírito Santo quer que elas saibam o quanto elas são amadas, o quanto Ele quer falar com cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda barreira que possa ser uma dificuldade para você ouvir a voz do Espírito Santo, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda e qualquer barreira que possa ser algo na sua alma, sentimentos ou qualquer outra coisa que poderia ser um impedimento para você ouvir a voz de Deus, nós repreendemos agora e quebramos em nome de Jesus. E nós declaramos você liberado para ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba do Espírito Santo orientação para a tua vida, seja para a vida financeira, seja para a questão de família, seja para a questão sentimental, emocional, não importa o que, toda barreira que poderia impedir, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda barreira. Há algumas barreiras que precisam ser quebradas. A primeira barreira que impede você de ouvir a voz de Deus é a condenação que o inferno quer trazer, dizendo que você não merece, que você fez isso ou aquilo no mês passado, no ano passado ou há 20 anos atrás, e que então por causa disso você não pode mais ouvir a voz de Deus. Isso é uma mentira. Você está com seu coração livre de toda condenação agora em nome de Jesus. O perdão de Deus é pleno, o amor de Deus é imenso, Ele é incondicional, Ele te ama incondicionalmente, e Ele agora quer que você esteja liberado de toda acusação, de toda condenação. Um outro impedimento para você ouvir a voz de Deus é quando você começa a achar que você, por alguma razão, não tem espiritualidade suficiente para receber de Deus orientação, que você não é espiritual o suficiente para receber palavra de Deus no seu coração. Isso é outra mentira do inferno. Você não precisa ser uma pessoa super espiritual, você só precisa abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, me mostra, fala comigo, me orienta, me dá direção. Gaste tempo a partir de hoje, gaste tempo orando. Gaste tempo orando, gaste tempo. Não importa se Deus vai falar com você hoje aqui nesse culto, mas eu sei que Ele vai falar com você. Pode ser que seja amanhã, na semana que vem, não importa quando, Ele tem orientação para você e para a sua vida. E eu quero declarar aqui toda barreira que possa estar impedindo, entupindo os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, destruída, derrubada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e diga: eu estou liberado para ouvir a voz de Deus. Eu estou liberado para ouvir a voz de Deus no meu coração. Eu estou liberado para ouvir a voz de Deus no meu coração. Fala comigo, Senhor, me mostra o caminho, me mostra a direção. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Aleluia, aleluia. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você de madrugada, de manhã, de tarde, em algum lugar, em algum horário. Deus quer e vai falar com você. Deus tem direção para a tua vida. Deus tem direção para a tua vida. Sabe, Deus não ignora o teu problema. Deus não olha para você e diz assim: olha, se vira. Não, não, não. Ele tem solução, Ele tem saída, Ele tem direção para você, para você, para você, para você, para cada um de nós. Deus tem direção, e a direção que Ele vai te dar vai te conduzir para o avanço, vai te conduzir para uma vida vitoriosa. Creia nisso, tome posse disso. A vitória já te pertence em nome de Jesus, e Deus vai te mostrar o caminho para chegar lá. Aleluia. Simplesmente tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração. Não se deixe vencer pela ansiedade, pela preocupação. Deus tem que falar, Deus tem que falar. Calma, calma, te aquieta, te aquieta.
É um convite bíblico. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Deus fala isso para nós na sua palavra. Aquiete-se. Sabe, certamente quando ele falou isso, Davi devia estar andando para lá e para cá. O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei. É muito problema, é muita luta, é muita dificuldade. Deus fala para ele: Davi, aquieta-te e saiba que eu sou Deus, eu estou no controle. Deus está no controle. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração e dizer: não sou eu quem controla as coisas, é o meu Deus quem está no controle. Aleluia! Levante as suas duas mãos agora.